Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora Marisa, população aqui presente, a quem eu cumprimento o pastor Darcy, cumprimento o secretário Pedro Baratão, o Alexandre da Santa Casa, cumprimento a todos os assessores aqui presentes, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, nessa data de hoje, eu quero aqui homenagear uma pessoa pública que esteve no nosso meio e que, infelizmente, no último domingo, perdemos, morreu e foi enterrado nessa cidade o ilustríssimo cachoeirense, senhor Erasmo Pompeia Pinto, que foi 3 vezes prefeito de nossa cidade. E a intenção que eu trago com esta homenagem, senhor presidente, é ressaltar o papel das grandes personalidades de nossa cidade que ajudaram e contribuíram na construção de nossa história. E este prefeito, que foi 3 vezes prefeito, também foi presidente desta Casa de Leis. Na sequência de prefeitos do nosso memorial, ele é o 9º que está ali colocado. Em 1960, quando ele tinha saído de um dos seus mandatos, ele foi presidente desta casa. E quero colocar aqui as suas próprias palavras, numa entrevista que ele concedeu a um jornal que existia aqui na época, e a quem eu quero também fazer uma menção de aplauso a esse jornal, que era chamado Primeira Página, e que ele, na época, fez entrevista com todos os prefeitos dessa cidade, inclusive a personalidade e a pessoa do senhor Jair de Castro Mendes, que está aqui presente e acompanha esta sessão. Um grande material histórico que deve acompanhar tanto os anais dessa casa, como todos os documentos históricos de nossa cidade. Gostaria de mencionar, senhor presidente, que esse cidadão cachoeirense, senhor Erasmo Pompeia Pinto, essa entrevista ele concedeu quando ele tinha 77 anos, e ele morreu aos 95 anos. Então os senhores vão ver o tempo de sua fala. E ele afirmava que a prefeitura foi uma ilusão danada. O sujeito acha que vai fazer isso e aquilo. Chega lá e não faz nem 1/3, porque não tem dinheiro. E ele diz o seguinte, e isto tem que servir para reflexão nossa, como pessoas públicas. Sua maior frustração como prefeito foi justamente não ter podido fazer como queria. Ele disse, abro aspas, fiz o que pude fazer, fecha aspas, e disse, qual filho de Cachoeira que, sendo prefeito, não gostaria de fazer o máximo pela cidade? Tivemos na história, infelizmente, cachoeirenses que ocuparam a cadeira e não pensaram em nossa cidade, com a grandeza das 3 vezes que esse cachoeirense teve a oportunidade de assumir a nossa cidade, teve. E dentre as suas obras, ele destacou, dentre das obras que realizou nas 3 gestões, o senhor Erasmo destacou a reforma da Praça Parado Filho, a rodoviária velha, a escola Regina Pompeia, a escolinha do SESI, que foi biblioteca, a ampliação do ginásio Severino, que depois foi a ET lá na margem esquerda, a construção de inúmeras pontes e escola na zona rural, a escola comendadora, a estrada Bocaina São Miguel, a construção do Paço Municipal, que deixou inacabado, e a iluminação pública e a abertura de várias ruas. Foi na sua segunda gestão que se iniciaram as obras da estação de tratamento de água com verbas do governo federal. E foi ele também que conseguiu trazer para a Cachoeira uma companhia telefônica particular de âmbito municipal. A cidade, que possuía apenas 7 telefones, passou a ter 380. E dentre a sua história política, o que a gente percebe é o crescimento de contribuição dada à nossa cidade. As pessoas públicas tinham um comprometimento muito grande
em melhorar gradativamente a nossa cidade. E eu acredito e espero que hoje o prefeito Edson Mota, não sendo cachoeirense, mas que ele consiga fazer o melhor que ele puder fazer a este povo sofrido e que certo tempo foi abandonado, para que possamos reconquistar a nossa dignidade enquanto povo e que voltemos a ter a grandiosidade de homens públicos, de políticos, comprometidos com a coisa pública e com a causa de seu povo. A sua história poderia aqui falar da primeira gestão que aconteceu de 1947 a 1948. Ele teve 8 meses no poder, porque naquela época ele ajudou o Adhemar de Barros, e o Adhemar de Barros fez a indicação dele. E nesses 8 meses, o que ele conseguiu fazer foi pavimentar 3 ruas, porque Cachoeira, nesse ano, não tinha nenhuma rua pavimentada. Se os senhores voltar historicamente, vão perceber como era a cidade. Empoeirada, né, não tinha pavimentação. A segunda gestão vai acontecer em 1956 e 1960. E eu fiz até uma ressalva nesse período, porque na eleição seguinte, em 1955, obteve votação consagradora, superior à soma dos outros 3 candidatos e dos votos nulos e brancos. Ironicamente, dias antes da eleição, um dos candidatos propagava um cartaz com os dizeres "Os últimos dias de Pompeia". Então ele que foi indicado, ele vai para uma eleição e ganha de todos os candidatos disparadamente. Ou seja, em tão pouco tempo, conseguiu demonstrar à população o valor que ele tinha enquanto gestor público. A terceira gestão dele vai ser de 1964 e 1969. Nesse intervalo, ele foi vereador, onde chegou a ser o presidente desta casa. Queria ressaltar também que na gestão de Erasmo, a prefeitura tinha 142 funcionários de rua e apenas 7 de gabinete. E abro aspas, ele disse: "Eu nunca nomeei nenhum parente", fecha aspas, frisou: "De tudo que fez, sua maior satisfação como prefeito foi ter trazido mais escolas para a cidade. Educação, formação." E ele acreditava que a solução para a nossa cidade seria a agricultura. Se fosse prefeito hoje, pensando que quando ele estava com 77 anos, ele foi questionado, o que ele faria? Ele se preocuparia com a agricultura. Ele abriu aspas e disse assim: "O maior problema do mundo chama-se fome." E pela própria nossa região, ele acreditava que a agricultura resolveria os nossos problemas. Finalizando, senhor presidente, ele disse, assim, finalizando a reportagem: "Cachoeirense de nascimento, ele se definiu como, abre aspas, caipira da margem esquerda", e concluiu a entrevista, nessa época, declarando-se enfaticamente, abre aspas, "Cachoeira é a melhor cidade do mundo." É esse espírito, senhores, que temos que ter dentro de nós. Reconhecer que a nossa cidade, ela é a melhor do mundo. Enquanto enxergarmos o outro lado e não enxergarmos a nossa cidade, os nossos problemas, e ter coragem e hombridade de enfrentá-los no nosso dia a dia, e dar ao nosso povo aquilo que o povo merece, isso vai ser a nossa contribuição para a história de nossa cidade. Então, quero estender aqui neste momento a minha homenagem, a minha profunda homenagem, como pessoa pública nesse momento, à personalidade do senhor Erasmo Pompeia Pinto e a toda a sua família, que nunca o abandonaram. E ele nunca abandonou o seu povo. E quem passasse por nossa praça, lá estava ele, com os seus amigos, conversando das coisas do dia a dia, conversando sobre política. E durante muitos anos, aquela figura ainda vai permanecer na retina de nossas memórias. E o que nós precisamos fazer, senhores, foi como bem apontou o nosso Papa,
As notícias têm que ser de coisas boas. Ressaltarmos as coisas boas e os bons exemplos. Porque é desta forma, que iremos contagiar, através do processo de simbiose, uma mudança de nossa cultura. Gostaria também de falar, nesse pouco tempo que me resta, da visita que tivemos do Padre Afonso. Eu, de maneira nenhuma, poderia recusar um convite do nobre presidente desta casa, Breno Anaia, e eu também, como profissional que fui da saúde, não poderia de acompanhá-lo na visita que foi feita na Santa Casa, em respeito a ele como pessoa pública, a pessoa do presidente, a pessoa dos funcionários e dos gestores da saúde, na pessoa do secretário de saúde, Guilherme Danzi, na pessoa do interventor Alexandre, e nós fomos lá justamente para ouvir a problemática toda e ver no que a gente pode colaborar, respeitando as posições que cada um tenha. Mas uma coisa, nós políticos também devemos entender. Precisamos fortalecer a nossa região. Nós precisamos, o padre chegou e nos apontou um indicador que diz que esta região é a região mais pobre em termos de saúde. E no meu entendimento, e nisso eu comungo com o vereador Max, foi em decorrência de abandono de políticas públicas. Então nós precisamos fortalecer, sim, senhores. Fortalecer, voltar essa visão. Sei que todos têm compromissos com seus deputados, mas não podemos deixar de acreditar, de fazer, de começar a produzir pessoas públicas que a gente possa bater mais próximo para atender às nossas necessidades. Porque só nós, e com gente daqui, sabemos e entendendo os nossos problemas e as nossas necessidades. E quero lembrar, só para finalizar, senhor presidente, a contribuição do padre, eu estava lá, estive lá, e isso tem que ser ressaltado, tem que ser lembrado, quando ele, junto com o deputado Aloysio Vieira, participou da frente parlamentar e conseguiu trazer a verba na época de R$250 mil para aquele laboratório, que no meu entendimento é um laboratório de top. É uma estrutura muito boa e eu não poderia deixar fazer a essas considerações. Muito obrigado e uma boa noite a todos.